Olá, pessoal! Sejam bem-vindos então, à nossa terceira aula de resolução de exercícios para peças tracionadas. Agora a gente vai resolver um exercício que envolve emenda de chapas parafusadas por transpasse, tá? Então, o enunciado nos dá as seguintes informações, que são duas chapas de 280 por 20 milímetros, tá? De aço MR 250, emendadas por transpasse, com parafuso de diâmetro de 20 milímetros e com os furos sendo realizados por punção, tá? Calcular, então, o esforço de resistente de projeto das chapas, admitindo as submetidas à tração axial. Então, esse é o esquema que a gente tem das duas chapas, a seção transversal dela, uma seção, um corte da seção, tá? E a vista superior dela. Então, nós temos a chapa 1, que está por baixo, e a chapa 2, que está por cima. E a força axial solicitante está aqui, e aqui a gente tem a mesma força. Então, ele nos dá já o problema 3 linhas de críticas de ruptura. Linha 1, a 2 e a 3, tá? E nos fornece o G e o S, faltando só a definição do A aqui nessa parcela da nossa equação, tá? Da nossa equação não, do nosso desenho. Então, aqui estão as dimensões, 280 milímetros em B e espessura T de 20 milímetros. Então, o primeiro passo que nós temos é determinar os parâmetros. Então, como a gente já sabe, o FY e o FU para MR 250 são, respectivamente, 25 quilonewtons por centímetro quadrado e 40 quilonewtons por centímetro quadrado. Então, com isso a gente pode já definir o diâmetro do furo e depois o diâmetro efetivo do furo. E, com base nisso, definir a área bruta da nossa chapa. Então, o diâmetro base, ele será igual ao 20, que é dado aqui, ó, diâmetro de 20, deixa eu retirar essa informação. Diâmetro é igual a 20 milímetros, tá? Mais 1,5. Por quê? Porque o diâmetro que nos foi dado no problema é menor do que 24 daquela tabela. Então, a gente calcula por aqui o diâmetro do furo. Então, isso será igual a 21,5 milímetros, tá? Com o diâmetro do furo acrescido 2 milímetros da folga, que é padrão, a gente consegue o efetivo. Então, isso nos dará 23,5 milímetros. Cálculo da área bruta, já transformando ela em centímetros, será igual a 28 centímetros vezes 2 centímetros, tá? 28 vezes 2 é igual a 56 centímetros quadrados, ok? Para o cálculo da área líquida efetiva, a gente vai ter que considerar as 3 linhas de ruptura, tá? Então, aqui, para a primeira linha, pessoal, nós vamos ter 2 furos. Para a segunda linha, nós teremos duas seções em diagonal para o M. 1, 2, 3, 4 furos. Para a terceira linha, nós teremos 1, 2, 3, 4 seções diagonais designadas por M na equação, né? E 1, 2, 3, 4, 5 furos. Então, com isso, como a gente calcula essas linhas de ruptura? Então, aqui ela será aquela linha simples, onde a gente vai ter a base menos os 2 furos. Já para essas linhas aqui, a gente vai somar primeiramente esse comprimento da diagonal, tá? O comprimento da diagonal, ele é dado por, é o Azinho nosso, que será igual a S ao quadrado dividido por 4 vezes o G, tá? Então, que o G tá aqui e o S tá aqui na nossa equação. E a gente vai transformar esses valores para centímetros, não milímetros.
Então, vamos montar. A primeira linha de ruptura, ela nos dá essas informações aqui, como eu já falei. É a base, nossa largura, né? Menos 2 vezes o diâmetro efetivo que a gente acabou de calcular aqui, vezes a espessura da chapa. Então, base de... já vamos trazer esses valores para centímetros. 28 menos 2 vezes o diâmetro de 23,5, então é 0,24, 0, tá certo? Não, é 2. Se é 20 e poucos dividido por 10 é 2,35. Cadê meu corretivo? Antes, os outros era 0 porque era 4, alguma coisinha. Então, 2,35. Fechamos o nossa colchete vezes 2. 28 menos 2 vezes 2,35 vezes 2, 46,6 centímetros quadrados. Primeira área efetiva, 46,6 centímetros quadrados. Segunda área efetiva, pela linha de ruptura 2, tá? Seguindo este caminho aqui, com 2 diagonais e 4 furos. Então, nós vamos ter 2 diagonais, então, 2 vezes S ao quadrado dividido por 4G, menos os 4 furos vezes o diâmetro efetivo deles, tá? Então, base de 28, mais 2 vezes, quem é o nosso S aqui? É o 7,5 aqui, 75 milímetros, 7,5 centímetros ao quadrado. Dividido por 4 vezes nosso G de 50, 4 vezes 5. Menos, agora, a parcela correspondente ao nosso diâmetro. Então, vai ser 4 para furos, né? 4 vezes o diâmetro efetivo que nós calculamos de 23,5, 2,35. Portanto, nossa área de ruptura efetiva pela linha 2 será igual a 28 mais 2 vezes 7,5 ao quadrado, dividido por 4 vezes 5, 20, menos 4 vezes 2,35. Igual a 24, não, eu errei. Eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. 28 mais 2. Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Não, tava certo. Menos 4 vezes 2,35. Vezes 2. Na verdade, não faltou não. Pera aí, deixa eu arrumar a equação. Faltou vezes 2. Então, 24,225 vezes 2, 48,45. Agora sim, aqui faltou o vezes 2 também, ó. Vezes o T, que é a espessura. 48,45 centímetros ao quadrado. A nossa última linha de ruptura, eu reservei esse espaço de cá, porque eu não sabia se ia caber naquele espacinho. Então, linha de ruptura 3, 28, mais, nós temos 4 diagonais, 1, 2, 3, 4. Deu pra ver aqui no vídeo, né? Aqui as 4 linhas diagonais,
já foi determinado. Nosso S continua sendo 7,5 ao quadrado. 4 vezes 5, 20, que continua sendo a mesma coisa, menos 5 furos, 5 vezes o diâmetro fictivo de 2,35. Pronto. Vezes 2, para não esquecermos dessa vez, né? Então, 28 mais 4 vezes 7,5 ao quadrado dividido por 20, menos 5 vezes 2,35, é igual a 27,5 vezes 2, que é igual a 55 centímetros ao quadrado. Então, qual é a área líquida deste problema nosso? Pessoal, a área líquida é a menor, né? Que a gente obteve dos 3 cálculos de linha de ruptura. Então, por esta razão, a nossa área líquida é igual a 46,6. É este valor aqui, tá? É a menor. É aquela que tem menor resistência, que pode romper mais facilmente, escoar, ok? Então, 46,6. Portanto, entre todos os valores, 46,6 centímetros ao quadrado. Agora, a gente só precisa calcular os esforços resistentes de projeto, tá? Então, nós temos a área bruta. Então, nós vamos calcular para o escoamento da seção bruta e para a ruptura da seção líquida, tá? Então, a área bruta que a gente calculou foi de 56 centímetros, correto? Correto, tá ali. 56 vezes FY de 25 dividido por 1,1. Eu não mostrei, pessoal, mas ele continua sendo para a coeficiente de ponderação para a parte de combinações normais, aqui da tabela 3, tá? Então, gama 1, 1,1 e gama 2, 1,35, ok? Então, 1,1 aqui. E eu acho que eu não considerei uma coisa, não, tá correto. 56 vezes 25 dividido por 1,1 é igual a 1.272,73 kN. Então, portanto, nosso esforço de tração resistente para o escoamento da seção bruta será igual a 1.272,73 kN. Tá? Agora, a gente calcula a parte de ruptura à seção líquida, tá? Coeficiente 1 de redução, área líquida efetiva de 46,6 e 40 de coeficiente de escoamento de ruptura, de resistência à ruptura, e o gama de 1,35. Portanto, nosso esforço de tração axial para resistente, levando em consideração a ruptura da seção líquida, é igual a 1.380,74. 1.380,74 kilonewtons. Então, qual é o nosso cálculo, qual é o nosso esforço que a gente utiliza, então, para o cálculo? Nós vamos utilizar como valor de força resistente de cálculo para o escoamento da seção bruta, o 1.272,73.
porque ele é bem inferior a 1380, o que significa que enquanto... O que acontece? Quando a gente chegar nesse valor aqui, esse aqui já rompeu, já foi alcançado. Então, portanto, a força resistente, nosso NTRD, será igual a 1272,73 quilonewtons, a partir do escoamento da seção bruta. Certo? Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!